Olá, senhoras e senhores. Hoje eu, o grande bardo Inca, irei contar para vocês a história do Rei Rato de Ibiri, a aberração dos esgotos. Há muito tempo, existia um homem chamado Owen Gray, um fazendeiro que possuía em seu nome diversas fazendas e por isso tinha muito dinheiro. Mas sua riqueza não vinha apenas das fazendas. Em segredo, ele sequestrava pessoas e as usava como cobaias em experimentos terríveis. E não importava se eram homens ou mulheres, crianças ou idosos, tudo o que importava para Owen era o dinheiro que ganhava de ferir. Um feiticeiro que usava essas pessoas para testar poções e feitiços medonhos, que geralmente as matava, mas em diferentes casos elas também viravam mutantes horrendos. Certo dia, um viajante que passava por Bri foi enganado por Owen. Seu nome era Richard Dawkins, um grande comerciante e pai de uma família com 7 filhos que queria apenas um futuro melhor para eles. Owen, se aproveitando de sua boa vontade, pediu para que ele concluísse uma missão, que ele fosse em busca de algumas plantas medicinais que tinham na caverna de Isiltur. Nem desconfiando de Owen, Richard vai em direção ao lugar que lhe foi falado. Ele só não esperava que fosse o lar de Ferir, que, após fazer algumas poucas armadilhas, capturou o pobre homem, o deixando em um cativeiro no porão de sua morada. Os dias passavam para Richard, sempre sendo uma tortura sem fim. Mas o que realmente acabou com ele foi saber que sua esposa, chamada Ellen, havia sido capturada tentando achá-lo. Era possível ouvir os berros de Ellen nas noites em que ela era usada de cobaia por Ferir, acabando de vez com o psicológico de Richard. Ellen berrava noite após noite, chamando por ele, pedindo ajuda e rezando para que ele se tivesse bem. Richard queria respondê-la, queria falar que estava bem, mas o único som que saía de sua boca eram os guinchos de um animal. Um som medonho que ecoava pelas paredes do local. Ele nem ao menos tinha visto do que havia se tornado. Seu tronco havia encolhido e dele agora saíam pelos imundos. Seu rosto havia se alongado e virado um focinho coberto por sangue. Seus dentes caíram um por um, exceto os 2 da frente, que aumentaram de tamanho de forma excessiva. Richard não conseguia nem ao menos ficar em pé mais. Seus membros haviam encolhido tanto a ponto dele nem conseguir segurar mais as coisas. Suas mãos haviam virado garras. Os olhos, antigamente cheios de vida, agora não passavam de esferas na escuridão, não passando nada além de desespero e temor. Certo dia, ele notou que, ao se focar, ele podia ordenar aos ratos que fizessem coisas, contanto que essas coisas fossem algo simples. Uma chance de liberdade surgiu quando Ferir saiu da caverna de Isiltur e foi em direção à cidade. Richard não perdeu a chance e, com a ajuda de seus ratos, ele forçou a cela até arrebentá-la, finalmente saindo dela. Ele correu em direção ao lugar que ele ouviu os berros de Ellen durante as noites de tortura. Chegando em uma sala minúscula com as paredes cobertas de sangue, sobre uma mesa estava o corpo de Ellen. Pensando bem, eu não vou chamá-la de Ellen, porque aquilo não era mais ela. Antes uma moça adorável, agora não passava de uma aberração. Seus cabelos loiros haviam sido arrancados e sua cabeça estava aberta, onde era possível ver seu cérebro pulsante.
Seu rosto antes belo agora estava dilacerado. Haviam sido usadas lâminas para cortá-lo e hematomas enormes estavam em sua face. Seus braços haviam sido arrancados e substituídos por ganchos de carne. Seu peito foi aberto e vários órgãos foram retirados, deixando apenas o osso branco e a carne aparecendo. A parte de baixo de seu corpo foi queimada a ponto de cozinhar a carne. E, apesar de tudo isso, de sua boca ainda saiu o nome de Richard, que, ao ver aquilo, enlouqueceu de vez. Sem nem mesmo ordenar, os ratos começaram a guinchar e a devorar tudo que estava no caminho. Madeira, rocha, até mesmo os que ainda estavam vivos naquele porão foram devorados. O sangue espirrava nas paredes e no chão. Nada ressuscitou. Richard pegou o corpo de sua esposa e escapou junto de seus ratos para os esgotos da cidade, onde vivem até hoje. O único problema é que não acabou por aí. Depois daquele dia, Owen foi achado com o corpo dilacerado, como se inúmeros animais tivessem devorado a sua carne. E após isso, a família de Owen jamais teve descanso. Os seus filhos berravam durante as noites, falando que escutavam ratos correndo e arranhando a parede quando tentavam dormir. Isso quando não era tarde demais. São incontáveis os parentes de Owen que foram achados mortos, literalmente comidos vivos. Dizem que até hoje uma maldição assolou aquela família. Richard está sempre na escuridão, tentando conseguir a sua vingança. E essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado.